Boa noite, irmãos. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Nós saudamos também aqueles irmãos que nos ouvem, que nos assistem em seus lares. Para iniciarmos a palavra de Deus, para iniciarmos o culto que iremos prestar a Deus nesta noite, eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 18. Salmo de número 18, para que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus no Salmo de número 18. Nós vamos ler primeiramente do versículo do 1 ao 6 e posteriormente do versículo 20 ao 31. Vitória e domínio ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual se dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes da impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Versículo 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com benigno, benigno te mostra, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas,
pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Irmãos, nós vemos aqui as palavras do salmista Davi. Primeiramente, ele fazendo uma declaração que ama ao Senhor. Que nós nesta noite também façamos, a exemplo de Davi, essa declaração de amor ao Senhor. Davi tece aqui várias qualidades, virtudes relacionadas a esse Deus, que nós também possamos ter esse Deus como a nossa rocha, que nós possamos ter esse Deus como a nossa cidadela, como nosso libertador, como nosso Deus, como nosso rochedo, como nosso refúgio, que tenhamos Deus como escudo, que tenhamos Deus como a nossa força, como a nossa salvação, o nosso baluarte. Irmãos, então, conforme vimos aqui, Deus é único. A sua glória, conforme está lá em Isaías, ele não doa a outro. A glória do Senhor é exclusiva a ele. Quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Conforme dissemos, Deus é único. A sua glória ele não passa a outro, ele não concede a outro. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso refúgio. Nós vamos agora invocar a presença de Deus através de uma oração, para que Deus possa conduzir todas as partes deste culto. Oremos, irmãos. Eu convido a Madre Igreja que se coloque em pé, para que possamos orar a Deus. Oremos, irmãos. Amado Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos por esse momento de culto que podemos prestar a Ti nesta noite. Reconhecemos, ó Pai, as nossas imperfeições, as nossas limitações, mas cremos, ó Pai, que o Senhor, por intermédio do Santo Espírito, ó Pai, o Senhor fala conosco. O Senhor, ó Pai, conduz as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, quem dirige as nossas vidas. Ó Deus, que a exemplo de Davi, ó Pai, nós possamos ter a Ti como nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, ó Pai, o nosso baluarte, ó Pai, porque só o Senhor é Deus, ó Deus. E nós só temos a louvar a Ti, e nós só temos a agradecer a Ti, nós só temos a adorar a Ti, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada irmão aqui presente, a cada família aqui representada, ó Deus. E aqueles também que não puderam vir até a Tua casa, que a Tua mão de graça, ó Pai, que a Tua mão de misericórdia, de bondade, seja estendida a cada um dos Teus filhos, ó Pai. E que nós possamos encontrar aqui, ó Pai, o aconchego para as nossas almas e sermos, ó Deus, edificados por intermédio da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que vai ser lida, que vai ser explanada. Eu oro e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu convido ainda os irmãos para abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie,
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, creio eu estarmos diante de um dos textos mais belos da palavra de Deus. A Bíblia no seu todo, a Bíblia no seu conjunto, ela nos fala, mas há textos que realmente a palavra de Deus é um pouco mais clara, um pouco mais objetiva para com as nossas vidas. E nós vemos aqui, irmãos, 3 circunstâncias importantíssimas na vida do crente, na vida daquele que teme a Deus. Nós vimos aqui que, primeiramente, os versículos de 1 a 3, Paulo trata da nossa situação antes de conhecermos a Deus. Irmãos, antes de conhecermos a Deus, nós andávamos perdidos, nós andávamos longe dos caminhos do Senhor, nós andávamos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Lá em Romanos também trata dessa questão. Em Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo relata a nossa situação antes de conhecermos a Deus. A partir do verso 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, do versículo 10 em diante. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus em seus olhos. Então esta, irmãos, é a situação a qual estávamos antes de conhecermos ao Senhor. O texto fala: andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esta era a nossa condição, a nossa situação, de total distanciamento de Deus, de total afastamento de Deus. Mas o texto continua e ele fala da ação de Deus. No versículo de número 3, aliás, a partir do versículo de número 4, Paulo descreve: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, pela graça sois salvos. Então nós vemos aqui Deus, em determinada ocasião de nossas vidas, Deus intervém. Deus age de forma poderosa, a ponto de resgatar a cada um de nós, a ponto de nos dar a salvação, a ponto de tirarmos do lamaçal de pecado e nos dar a salvação e nos trazer a sua presença. E então nós vimos aqui também, primeiramente, a nossa situação de distanciamento de Deus. Depois Deus agindo, intervindo de forma poderosa com a sua mão, resgatando as nossas vidas. E nós vimos também a consequência da misericórdia de Deus no final dos versículos, quando ele fala: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, irmãos, 3 situações bem distintas para aqueles que são servos do Senhor. O momento de afastamento de Deus, o momento em que Deus encontra conosco, e as consequências, os frutos da salvação de Deus. Irmãos, mas não é pelo fato de sermos filhos de Deus, não é pelo fato de aceitarmos a Jesus que deixamos de pecar. O pecado às vezes nos assedia, o pecado às vezes nos derruba. Então nós vamos ter agora alguns momentos de oração em silêncio, onde teremos oportunidade de colocar as nossas vidas no altar de Deus. Nós vamos confessar a Deus as nossas faltas, na certeza de que aquele sangue vertido no Calvário é eficaz, é eficiente para nos lavar e nos perdoar e nos remir de todos os nossos pecados. Então, após alguns minutos de oração silenciosa, nós iremos fazer uma oração
de intercessão, intercedendo a Deus por todos nós. Oremos, irmãos. Amado Pai Celestial, neste momento, ó Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que apesar de sermos Teus filhos, em alguns momentos, ó Pai, nós fracassamos na nossa caminhada cristã, ó Pai. Em alguns momentos, ó Pai, nós cometemos pecados diante da Tua presença. Mas, ó Pai, nós somos submissos a Ti, ó Pai. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós dependemos, ó Pai, da Tua misericórdia. Nós dependemos, ó Pai, do Teu amor. Nós dependemos, ó Pai, da Tua graça a se manifestar conosco. Por isso, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, na certeza de que, conforme diz o salmista, quando na tribulação, quando na aflição nós clamamos a Ti, o Senhor ouve a nossa súplica, a nossa oração. E é isso que nós fazemos neste momento, ó Pai. Nós queremos suplicar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós queremos clamar, ó Pai, por aquele sangue ali vertido naquela cruz, que seja derramado sobre as nossas vidas e que venha nos lavar de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões na Tua presença. Pai, receba as nossas vidas no Teu altar. Receba, ó Pai, as nossas vidas na Tua presença. Ó Deus, que este momento seja um momento de confissão de pecado, que seja um momento de quebrantamento e que seja um momento também de renovação das nossas vidas para com o Senhor. Ó Deus, desde já nós Te louvamos, desde já nós Te agradecemos pela atuação poderosa, ó Pai, do Teu Santo Espírito em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar para o louvor do nosso Deus o hino de número 269, Alvo Mais que a Neve. Eu convido a amada igreja que se coloque em pé para entoarmos este cântico de louvor e adoração a Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que leve, alvo mais que leve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão
Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Gostaria de passar a palavra para os irmãos do Ministério de Louvor, para entoar alguns cânticos ainda de louvor ao nosso Deus. Logo em seguida, nós passamos a palavra para o nosso irmão Johnny, que irá nos trazer a mensagem da parte de Deus nesta noite. Boa noite a todos os irmãos. Os irmãos sentaram, mas eu os convido a se colocar de pé, aqueles que puderem, para nós continuarmos a louvar, a adorar, a bendizer o nome do nosso Senhor, aquele que é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Eis-me aqui, outra vez diante de ti, eu abro o meu coração. Que nós possamos verdadeiramente nos derramar diante desse Deus poderoso, diante desse Deus tremendo, diante da sua palavra que será ministrada logo após o louvor aos nossos corações. Eis-me aqui.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Diante desse nosso Deus, nós declaramos que nós precisamos dele, que nós nos derramamos diante dele. Nós podemos declarar também que nós exaltamos o Cordeiro Santo de Deus e nós declaramos as suas maravilhas. Enquanto nós entoamos esse cântico, esse é no culto o momento que nós separamos para os irmãos que vieram preparados também com seus dízimos e ofertas estarem trazendo aqui à frente. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que a morte venceu, Ele que é invencível, que é inigualável, hoje e para sempre Ele reinará, pois dele é o reino, dele é a glória, e acima de todo nome está o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, quão lindo este nome é. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu
meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Seu Deus e Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome hoje e para todo sempre, ó Pai. Louvado seja o teu nome, pois um dia, Pai, o Senhor nos enviou teu único Filho, Jesus Cristo,
para morrer ali naquela cruz em nosso lugar, ó Pai, para nos reconciliar contigo, ó Pai. E Ele morreu, Ele ressuscitou e hoje Ele está à tua destra, ó Pai, a interceder por cada um de nós. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, nome sobre todo nome, ó Pai. Ó Deus, aceita todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, aceita os dízimos, as ofertas aqui entregues, ó Pai, que tudo, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar, palavra com o nosso irmão evangelista Johnny, que estará encarregado de trazer a mensagem nesta noite a todos nós. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós nesta noite. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 17. Primeiro Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 17. É sempre um prazer muito grande estar aqui junto com os irmãos, podendo cultuar ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 17. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa. Em outras versões diz Mispá, mas é a mesma coisa. E orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car.
Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos, peça a Deus que fale mais uma vez no seu coração nesta noite. Que Deus te dê entendimento da palavra dEle. Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos nesta noite, Senhor, pelo privilégio maravilhoso de estarmos juntos, congregados, cultuando ao Senhor, cantando louvores, abrindo nossos corações em adoração ao Senhor. Também temos aqui o privilégio de nos derramar, demonstrando a Deus nossa pequenez, nossas necessidades, nossas aflições, nossas preocupações, ó Deus, e crendo que tudo isso está diante do Senhor nesta noite, e o Senhor tem cuidado de nós. Agora nós te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra, como o Senhor sempre tem falado com a tua igreja. Em nome de Jesus, ilumina o nosso coração, os olhos do nosso coração, para que possamos ouvir, entender, crer e praticar a tua palavra, e também pregá-la para a glória do seu santo nome. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, desde o princípio da criação do homem, o homem tem a necessidade de se comunicar através de símbolos, tem a necessidade de expressar muitas vezes os seus sentimentos, seus pensamentos, sua fé, sua crença através de símbolos. Nós vemos isso através escritas antigas, nas rochas, nas cavernas, em diversos lugares nós vemos isso. Símbolos que apontem para algo que eles queriam expressar, memorizar, relembrar. E nós vemos isso, que isso também é normal nos dias de hoje. Você que torce para algum time de futebol, com certeza você sabe que ele tem ali um símbolo, o seu time tem um símbolo. Meu time pode estar na Série B. Quando eu olho para a prateleira ali dos troféus do meu time, eu vejo quem é o meu time. Então eu sinto orgulho, eu sinto alegria, e assim também somos todos nós que torcemos para algum time. Tem ali o símbolo que nos faz lembrar do nosso time. Não apenas times, mas os próprios países do mundo possuem bandeiras, onde nós com muito orgulho defendemos a bandeira do nosso país. Também para não esquecer que nós temos tanta necessidade de símbolos, que alguns de nós, quando alguns entes queridos morrem, fazem túmulos maravilhosos, estrondosos, para relembrar daquelas pessoas que se foram, como um simbolismo do amor, do carinho por aquelas pessoas. A própria aliança de casamento, para quem é casado, nós usamos essa aliança como um símbolo do nosso amor, do nosso compromisso para com o nosso cônjuge. Também os diplomas de formatura, fotografias. Antigamente muito se tinha fotografias, reveladas, agora muito se usa nos celulares, também nas câmeras digitais. A própria religião, as religiões possuem símbolos. As igrejas,
A própria igreja presbiteriana, por exemplo, tem um símbolo que é a sarça ardente, simbolizando aquele momento onde Deus aparecera a Moisés no deserto de Sinai, e ali revelou-se a ele aquela sarça que ardia, mas não se consumia. Também a igreja presbiteriana possui símbolos como a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, catecismo menor. A igreja protestante em geral possui os símbolos como o batismo, que simboliza a sua fé, que simboliza que você faz parte da família de Deus na terra. A ceia, que uma vez por mês geralmente faz-se na igreja, simbolizando a comunhão com a igreja, com o próprio Deus. E também o cristianismo de forma geral, que tem como símbolo a própria cruz, que nos relembra muito acerca do que de fato, o fato de nós estarmos aqui. Por que estamos aqui? Então nós vemos que a necessidade de símbolos sempre fez parte da história da humanidade. E não é diferente conosco. Neste ano de 2022, com tantas incertezas, tantas notícias ruins, que vira e mexe aparece, enchentes, desastres, tantas coisas que acontecem, talvez você tenha tido a necessidade de se apoiar, de se escorar em um símbolo. Tem tido a necessidade de olhar para algum símbolo e fortalecer a sua fé. Olhar para algum símbolo visível e realmente trazer à memória o que pode te ajudar a caminhar este ano de 2022. E nesta noite eu quero falar justamente sobre isso, o maior símbolo já existente na face da terra. Antes, primeiro eu vou pregar o texto, e depois eu quero explicar sobre o maior símbolo já existente em toda a face da terra. Neste texto que nós acabamos de ler, ele existe um contexto. Em 1 Samuel capítulo 4, conta a história do povo de Israel, que estava em desobediência a Deus, representado ali pelo sacerdote Eli e pelos filhos, Ofni e Finéias, homens que perderam o temor de Deus. E Deus ali revelara a eles que traria juízo sobre Israel. E foi isso que aconteceu no capítulo 4 de 1 Samuel. Os filisteus invadiram uma cidade chamada Ebenezer, que não é a mesma deste texto que nós acabamos de ler, mas de fato uma aldeia, e ali derrotaram os israelitas e roubaram a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. E durante anos, essa arca da aliança ficou andando de lugar a lugares, porque onde ela estava, não havia lugar para ela que não fosse de fato no meio do povo de Israel. Inclusive os filisteus levaram ela, a primeira instância, para a casa de Dagon, que era um falso deus, um deus peixe. E quando eles chegaram no outro dia para ver a arca da aliança, o falso deus, a estátua de Dagon tinha caído, prostrada diante da arca da aliança, e trouxe ali maldição para o povo dos filisteus, porque representava a presença de Deus, santa e imaculada. E agora, logo aqui, nós vemos também que quando isso aconteceu, a nora de Eli teve um filho, e antes dela morrer, ela pôs o nome no filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus, ou aonde está Deus? De fato, com a ida da arca da aliança para os filisteus e a derrota do povo de Israel, muitos se perguntaram, aonde está Deus? Foi-se a glória de Deus. Mas agora, mais tarde, nós vemos, logo no capítulo 7, que esta arca da aliança volta para Kiriat Jearim em Israel, e fica ali por um tempo, até o ponto do profeta Samuel despertar o povo e chamar o povo para congregar. Chama o povo para congregar, para se reunir e para confessar os seus pecados diante de Deus, porque tinha muitas coisas erradas no meio do povo de Israel. E este povo ouve o chamado do profeta Samuel, se reúne, e ali eles começam a confessar os seus pecados.
Diante disso, quando os filisteus ficam sabendo da notícia que Israel estava congregado, os filisteus vão de novo contra Israel, se levantam contra Israel. E quando os israelitas ficaram sabendo disso, eles ficaram com muito medo, como diz o próprio versículo 7, já lido do capítulo 7. Eles ficaram com muito medo, e a ponto deles pedirem oração para o profeta Samuel. Pediram oração, e Samuel ofereceu ali um sacrifício a Deus, e Deus ouviu a oração de Samuel, aceitou o sacrifício de Samuel. Lá no versículo 10, ele ofereceu um cordeiro, e aí diz no versículo de número 10, que Deus trovejou contra o povo dos filisteus. Há comentaristas aqui que diz que esse trovejar de Deus é como se Deus tivesse literalmente mandado raios e trovões dos céus sobre os inimigos de Israel. E sendo assim, ele deu a vitória ao povo de Israel, restando alguns dos filisteus que fugiam, mas os israelitas, como diz no versículo 11, correu atrás deles em Mispa, e os perseguiram e os mataram. Diante dessa tamanha vitória, Israel finalmente venceu o seu grande inimigo. Diante dessa tamanha vitória, tomou Samuel uma pedra, no versículo 12, e pôs o nome dela de Ebenezer. Vamos conjecturar, imaginar que este púlpito era essa pedra. Certamente era maior, mas ele colocou uma pedra naquele lugar e pôs o nome nessa pedra de Ebenezer. Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, Deus ajudou aquele povo, Deus abençoou aquele povo, Deus deu vitória àquele povo, e Samuel pôs essa pedra no meio do caminho, naquele lugar. Como já dizia Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho havia uma pedra. Outro poeta também disse: a pedra, o distraído nela tropeçou, o violento lançou-a contra outrem, o empreendedor construiu com ela, o homem do campo, cansado, usou-a como um assento, as crianças brincaram com ela. Carlos Drummond fez um poema. Davi usou-a para matar Golias. Miguel Ângelo fez com ela as mais belas esculturas. Meus irmãos, esta pedra para Israel era motivo de alegria, era a bendita pedra, mas para os filisteus ela era uma vergonha, era a pedra de tropeço. E eu quero começar pregando sobre justamente esta pedra. Para que ela servia? Qual era o significado dessa pedra? O que ela simbolizava para o povo de Israel? Isso há mais ou menos 3.100 anos atrás. No versículo 12 diz que ele pôs o nome dela de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Primeira coisa, quando este povo passava, o povo de Israel, e via aquela pedra Ebenezer, primeira coisa que eles se lembravam, que significava para eles, era um acerto de vida com Deus. Eles olhavam para aquela pedra e eles voltavam à sua memória. Isso você encontra no versículo de 2 a 6 e o versículo 9. Um dia nós tivemos que nos arrepender. Um dia nós tivemos que acertar a nossa vida com Deus. Um dia nós tivemos que pedir perdão, porque de fato eles tinham pecados. Um dia nós tivemos que parar e dar ouvidos ao nosso pastor, o profeta Samuel. Um dia nós tivemos que parar de fazer nossas coisas do dia a dia e nos congregar. Tivemos que chorar pelos nossos pecados, jejuar, confessar e abandonar o nosso pecado. Tivemos até que pedir oração para o nosso pastor. Nosso pastor teve que oferecer um sacrifício, porque do contrário, Deus não teria dado vitória, Deus não teria dado livramento. Meus irmãos, no versículo 2 a 6 você vê claramente isso. Tudo isso que eu acabei de relatar. Eles pecaram, mas eles se arrependeram, eles jejuaram, eles confessaram, eles se voltaram para Deus, eles acertaram a vida com Deus.
Quando eles olhavam para aquela pedra, eles entendiam e viam isso. Nós fomos abençoados, mas porque um dia nós acertamos a nossa vida com Deus. Nós nos voltamos para Deus. Todas as vezes que o povo de Deus se volta para Deus, Deus está sempre de braços abertos para recebê-lo. Deus está sempre de braços abertos para perdoar, para restaurar. Nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus de transformação. Não importa quais pecados aquele povo pecou, mas o que importa é que ele se arrependeu e se voltou diante de Deus. Então essa pedra Ebenezer significa para Israel um acerto de vida com Deus. Eles não só se lembrariam do dia que se acertaram com Deus, mas que eles tinham que manter a sua vida acertadas com Deus, através da confissão, através da busca, da entrega às coisas de Deus. Meus irmãos, a segunda coisa que significava essa pedra, quando o povo de Israel passava por ela, mesmo anos depois, eles olhavam para aquela pedra, olha, é a pedra, é Ebenezer. Eles se lembravam, este é um marco de vitória. Se, quando eles olhavam para ela, eles viam que eles tinham feito um acerto com Deus, eles tinham um vislumbre de um atributo de Deus, que é a santidade de Deus, que Deus é santo. Mas se agora eles olham para essa pedra e veem ela como um marco de vitória, eles têm um vislumbre de outro atributo de Deus, que é a sua onipotência. Esse marco de vitória mostra o quão Deus é poderoso, o quão Deus é glorioso. Não há quem possa impedir Deus de agir. Deus nos deu vitória nesse lugar onde era impossível. Quando nós estávamos com medo e pedimos oração, estávamos perdidos, mas Deus veio e trovejou sobre os nossos inimigos e os desbaratou. Meus irmãos, como eu disse, quando você olha para o troféu do seu time e você vê ali a galeria de troféus, a primeira coisa que você pensa, nossa, como ele é grande, como ele é bom, meu time é muito forte. Quando esse povo olhava para aquela pedra, eles olhavam, como Deus é grande, como Deus é forte, como Deus é tremendo. Olha que marco de vitória que Deus colocou nas nossas vidas. Ebenezer, Deus é poderoso. O povo de Israel é marcado por vários momentos de Ebenezer, como também nos lembrando do Êxodo, quando o povo ficou escravizado 430 anos no Egito. E ali, muitos anos depois, eles sempre se recordavam diariamente, anualmente, mensalmente, acerca do grande livramento de Deus, ali no Êxodo, livrando das mãos de Faraó. Quando esse povo olhava para essa pedra e via este marco de vitória, este marco de poder de Deus, é como se estivesse se lembrando, para meu Deus nada é impossível. Não há quem possa frustrar os planos desse Deus. Esse Deus, não há limites para Ele. É um Deus que pode curar, é um Deus que pode libertar, é um Deus que pode fazer milagres, é um Deus que pode converter meus familiares, é um Deus que não há limites para Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Nós cantamos aqui. Porque o nosso Deus é onipotente, Ele é soberano, e a história permanece. A pedra simboliza marco de vitória. Em terceiro lugar, quando este povo de Israel olhava para essa pedra Ebenezer, eles lembravam também, este lugar é um altar de gratidão e adoração a Deus. Eles olhavam para a pedra e pensavam, nós temos que ser gratos a Deus, porque o que Ele fez por nós, quão bondoso Ele foi para conosco. A pedra Ebenezer revela a santidade de Deus, a onipotência de Deus e agora também a bondade de Deus, porque Deus foi extremamente bondoso em perdoar, em livrar, em ajudar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é fiel, Deus é bondoso.
Nós temos muita facilidade de esquecermos, irmãos, o que Deus fez por nós no passado. O homem tem essa facilidade. Por isso, muitas vezes, tem a necessidade de símbolos. Mas quando eles olhavam para aquela pedra, eles diziam: Deus nos ajudou, Deus nos livrou. Miriam, quando saiu lá do Êxodo, viu ali, saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, a primeira coisa que ela fez ao atravessar o Mar Vermelho é começar a tocar, cantar, festejar, se alegrar, porque a vida do crente que vê as maravilhas de Deus tem que ser uma vida de gratidão e adoração a Deus, uma vida de reconhecimento. Gratidão, irmãos, é contentamento com as coisas de Deus. O salmista, no Salmo 9, versículo 1, diz: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei e cantarei todas as tuas maravilhas. Porque quando eu canto, eu conto. Quando eu canto a Deus, eu conto aos homens o que Deus fez e faz. Tem um hino muito bonito na nossa igreja que diz: conta as bênçãos e dize-as quantas são. Você vai ficar surpreso com as maravilhas de Deus na sua vida, na vida da sua família. Esta pedra simbolizava um altar de gratidão e adoração a Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, quando os israelitas passavam por aquela pedra Ebenezer, eles olhavam para ela, e no versículo 13 e 14 nos relata que o povo dos filisteus nunca mais se levantou contra o povo de Israel, enquanto Samuel era vivo. Aquela pedra, meus irmãos, simbolizava também um alicerce de fé, porque eles pensavam assim: Deus fez no passado, Deus pode fazer agora também. Aquela pedra era um marco onde levava eles a crer que Deus continuava sendo o mesmo, porque esta pedra simboliza também, nos mostra também, nos dá um vislumbre também da imutabilidade de Deus, um atributo divino. Ele é imutável, é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. O mesmo Deus que te livrou no passado, te livra no presente e te livrará no futuro. Ele é poderoso para isso. Então, quando eles olhavam para aquela pedra, eles traziam à memória o que Deus fez e ainda podia fazer. Como Jeremias diz em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vocês se lembram quando Davi foi levar ali uns queijos ali para os irmãos dele, e os israelitas estavam ali sendo envergonhados, afrontados por Golias, e quando ele vê ali aquele gigante afrontando o povo de Israel, ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o povo do Senhor dos exércitos? E ele diz: eu irei contra ele, porque já tinha 40 dias que Golias afrontava o povo de Israel 2 vezes por dia. E ele diz: eu vou contra Golias. E o rei Saul diz: mas você não pode, você é fraco, você é pequeno, você não é um guerreiro. E Davi se lembrou de quê? Meu rei, eu estava a cuidar das minhas ovelhas, mas veio um urso e eu a matei. Outro dia eu estava a cuidar das ovelhas e veio um leão e eu o matei. Deus me entregou eles. Assim como Deus fez naquele momento, Deus fará agora também. Me entregará esse gigante nas minhas mãos. Esta pedra, meus irmãos, é um alicerce de fé. Quando eles olhavam para ela, é um marco, é uma vitória que eles olhavam. Deus fez, Deus continua fazendo, Deus fará muito mais ainda. Porque muitas vezes quem limita Deus somos nós, porque Deus é ilimitável. Meus irmãos, o problema dos monumentos físicos, tem alguns problemas deles, dos símbolos. O primeiro problema é que ou eles envelhecem, ou as pessoas se esquecem. Esses dias nós estávamos fazendo um comentário no grupo de WhatsApp da UPH a respeito sobre isso.
uma igreja, se eu não me engano, nos Estados Unidos, 220 anos, ela estava fechando, mesmo diante de toda a história dela, fechando por causa que tinha apenas 15 membros na igreja. Infelizmente, aquele monumento, aquele templo maravilhoso, não era suficiente para fazer o povo a relembrar do que Deus fez no passado e ainda pode fazer no futuro. Então o problema dos monumentos, das igrejas, dos templos enormes, que também tem acontecido muito na Europa, é que muitas vezes nós nos esquecemos do que Deus fez naqueles lugares. Na Europa, que foi palco de grandes avivamentos protestantes, reformados, nós nos esquecemos. Então o problema dos monumentos físicos, primeiro, é que muitas vezes nós nos esquecemos ou eles envelhecem. O segundo problema é que alguns de nós não se esquecem deles, mas passam a idolatrá-los. Começam a idolatrar os monumentos, começam a idolatrar os objetos, coisas que eram para relembrar de Deus, mas começam a idolatrar, começam a se curvar diante daquilo, se tornam templocêntricas, colocam o templo no centro de suas vidas e não o próprio Deus. E meus irmãos, nós vemos um exemplo disso. Deus, certa vez no deserto, quando as serpentes picavam ali o povo de Israel, Deus mandou fazer uma serpente de bronze, que quando eles levantavam, todo aquele que olhasse para a serpente era curado. É claro, depois nós vamos entender no livro de João, que esta serpente fazia uma alusão, era uma sombra do Cristo que seria levantado na cruz e atrairia para si a muitos. Mas dado o momento na história do povo de Israel, o povo começou a idolatrar essa serpente, a ponto do rei Ezequias ter que destruí-la. Então o problema dos ornamentos, dos monumentos, dos objetos, são esses. Às vezes nós esquecemos do que Deus fez, e às vezes nós também os idolatramos, o que não pode acontecer. Meus irmãos, diante desta palavra, estudando esta mensagem, eu orei e falei com Deus: Senhor, mas então eu tenho que olhar para essa pedra Ebenezer de 3.100 anos atrás? Qual que é a minha pedra Ebenezer? Para onde eu devo olhar, se eu tenho necessidade de às vezes olhar para algum símbolo? E meus irmãos, eu cheguei à seguinte conclusão: Jesus é a minha pedra, Jesus é a minha rocha, Jesus é a pedra fundamental da igreja, Jesus é a pedra angular. Em Coríntios 10, do versículo 1 ao 4, não precisa abrir, Jesus é a nossa pedra espiritual. Em Gênesis 28, 11, Jesus é a nossa pedra de descanso. Isaías 28, 16, Jesus é a nossa pedra de sustento. Apocalipse 21, 19, Jesus é a nossa pedra de fundação. Você quer um símbolo? Você tem necessidade de um símbolo físico? Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio em carne e osso. Ele é o maior símbolo já existente em toda a face da terra. O símbolo de Deus, por quê? Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo é a nossa Ebenezer. Talvez podemos nos arremeter, nos lembrar da cruz de Cristo. Olhar para a cruz nos faz lembrar do Deus encarnado. Quando eu olho para a cruz vazia, eu sei que o Deus Criador dos céus, da terra e do mar se fez homem e veio à terra, nasceu como homem. Quando eu olho para a cruz vazia, eu sei que esse Deus encarnado, Ele foi morto nela. Eu sei que Ele levou nela os meus pecados, minhas mazelas, minhas fraquezas. Quando eu olho para essa cruz vazia, eu sei que o Deus encarnado, que veio, nasceu e morreu, também ressuscitou. Ele ressuscitou. E este é o meu Ebenezer, porque se Ebenezer significa pedra de ajuda, Jesus significa Deus salva. Jesus é a pedra que nós precisávamos, porque nós não precisávamos apenas de um livramento de morte como Israel teve, nós precisávamos da salvação das nossas almas,
nós precisávamos realmente da remissão dos nossos pecados. Jesus significa Deus salva, ou Ele é o Salvador. Jesus é o maior símbolo, é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória de Deus, a imagem do Deus vivo, do Deus invisível. As coisas do Antigo Testamento eram apenas sombras para o Novo Testamento, para Cristo. Como já dizia João Calvino, fora de Cristo nada existe senão ídolos. Charles Haddon Spurgeon também diz: aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Jesus é nosso Ebenezer, irmãos. Jesus é o nosso tudo. Tudo é por Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Porque sem Ele nada do que foi feito se faria. Então agora, quando eu olho para mim, Ebenezer, para uma cruz vazia ou para Jesus, eu tenho que parar e pensar: eu preciso acertar a minha vida com Deus. Quando eu olho para o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu tenho que parar e pensar: um dia eu acertei a minha vida com Deus e eu continuo necessitando deste acerto. Confessai os vossos pecados ao Senhor. Preciso confessar diariamente os meus pecados ao Senhor. Jesus mesmo diz em Mateus 21, 42, 44, que Ele é uma pedra que os construtores rejeitaram. Ele veio a ser a principal pedra angular. E isso procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos, diz o texto. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Em outras palavras, quando olhamos para Jesus, irmãos, devemos correr para Ele, nos prostrar diante dEle, nos quebrantar diante dEle, nos curvarmos, nos dobrarmos em humilhação. Senhor, me perdoa, eu confesso minha fraqueza, o quão miserável eu sou. Quando nós temos de fato esse vislumbre dessa glória de Deus, dessa Ebenezer, como Pedro, quando viu a pesca maravilhosa, ele virou para Jesus e disse: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Ele se viu indigno de Jesus. Mas as pessoas hoje se acham dignas de Jesus. As pessoas hoje não têm mais reverência com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com a palavra de Deus. Deus em último lugar na vida delas, porque elas ainda não viram Jesus como sua Ebenezer. Não viram que precisam acertar suas vidas diariamente e constantemente com o Senhor. O nosso Jesus veio para nos reconciliar com o nosso Pai. Não é apenas aquela reconciliação da conversão, mas é uma reconciliação diária, constante. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Reflita acerca desse acerto com Deus. Mas quando olho também para a cruz vazia, olho para Jesus, eu vejo em Jesus um marco de vitória. Assim como o povo de Israel via na pedra, eu vejo em Jesus um marco de vitória. Nós cantamos aqui, Ele veio, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo e todos os seus anjos. Ele rasgou o véu. A Bíblia diz que Ele riscou a cédula, o escrito de dívida que era contra você. Jesus cravou na cruz do Calvário. E ali em Colossenses 2,15 diz que Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, os envergonhou publicamente e deles triunfou. Em outras palavras, quando Jesus morreu na cruz, Jesus pagou ali o seu escrito de dívida, e Jesus debochou de todos os demônios que eram contrários à obra dele na sua vida. Está lá em Colossenses 2,15. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Quando eu olho para Jesus, eu sei que eu estou seguro. O maligno não pode tocar na minha vida, na minha família, na minha casa. Não estou dizendo que coisas ruins não possam acontecer, mas eu estou dizendo que aquilo que Deus me deu, Ele não pode tirar.
a minha salvação está garantida em Cristo. Meus irmãos, é um marco de vitória quando eu olho para Jesus todos os dias. Sou mais que vencedor, como nós cantamos aqui, a palavra já foi liberada na cruz. A vitória já foi liberada, conquistada por Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu também, irmãos, sou constrangido a viver uma vida de gratidão e adoração. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo me constrange. Eu preciso ser grato, eu preciso louvar, agradecer. O amor de Deus foi provado na cruz do Calvário por você. Foi provado. Você está procurando motivos para vir na igreja? Eu costumo dizer, se você for sair de casa para vir para a igreja, procurar motivos para não vir, se você procurar um, você acha 20. Mas nenhum dos 20 são suficientes para justificar a sua negligência com Deus, porque um somente é suficiente. Jesus morreu por você na cruz, é motivo de sobra para você vir, agradecer, ser grato, viver uma vida de louvor e gratidão a Deus. Seja grato por tudo, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu patrão, seus empregados, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos seus líderes. Grato pelo ano de 2022. Gratidão, como eu já disse, é louvor e contentamento. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, eu tenho um alicerce de fé, porque Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como ele venceu, meus irmãos, aqueles que estão nele também vencerão. Jesus me resgatou das trevas, do lamaçal, de onde nenhum homem poderia me resgatar. Quando as más notícias vierem sobre a sua vida, lembre-se de onde Ele te tirou, da condenação do inferno. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para o alicerce. Jesus é a nossa rocha, nossa segurança, Ele é o nosso alicerce de fé. Se você entendeu isso, não há barreiras para você servir a Deus, não há motivos, não há desculpas para você não batizar. O que está errado, conserta, coloque em dia, pede ajuda. Mas você precisa se curvar diante do Senhor, se você de fato entende o que eu estou dizendo. Quero fazer algumas observações finais para terminar. Nós observamos aí também no texto, falando sobre Samuel. Samuel é um nome com origem no hebraico, Shemuel, que quer dizer seu nome é Deus, ou Deus ouve. É interessante que Deus abençoou o povo enquanto o profeta Samuel estava vivo. Aqui nós sabemos que Jesus, ele é representado no Antigo Testamento pelos ofícios, profetas, sacerdotes e reis, e aqui no caso pelo profeta Samuel. Aqui Samuel faz uma representação, uma tipologia de Cristo. Deus abençoou o povo de Israel enquanto Samuel estava à frente deste povo. Por que você acha que você é abençoado? Por que você acha que você está vivo diante de tantas loucuras que estão acontecendo lá fora? É simplesmente, unicamente, exclusivamente por causa de Cristo. Jesus Cristo, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um apreço pela sua vida, porque Ele pagou um alto preço por você, e Ele há de cumprir os propósitos dEle. É por causa de Cristo que Ele abençoa a sua casa e a sua família. A segunda coisa que eu quero fazer uma observação aqui, do versículo 15 ao 17 também, é que Samuel, ele todos os anos, ele saía a julgar em todo Israel, em várias regiões e cidades, mas ele sempre voltava para sua casa, e é aonde ele edificou um altar ao Senhor. E aí nós aprendemos o seguinte:
Você trabalha, você viaja, você estuda, você casa, você tem filhos, você constrói casas, você vende casas, você compra carro, vende carro, mas você não pode se esquecer de sempre se voltar para o altar do Senhor, em gratidão, em adoração, em dependência, em reconhecimento de que você não é nada nem ninguém sem o Senhor. Nós aprendemos isso também aqui com Samuel. Meus irmãos, finalizando esta palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por causa dele, do amor dele. Isso nos faz lembrar, fizemos um acerto de vida com Deus no passado e precisamos fazer hoje também, diariamente. Isso nos faz também lembrar, é um marco de vitória, é o Deus onipotente. Jesus pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Também é um altar de gratidão, de louvor. Precisamos cultivar um coração grato, de louvor, de prontidão em servir a Deus e aos nossos irmãos. E em último lugar, quando nós olhamos para Cristo e para essa pedra Ebenezer, nós temos um alicerce de fé. O mesmo Deus ontem, é hoje e para todo sempre. Aquele que morreu na cruz nos garante a vitória, nos garante que entraremos no céu, para a glória eterna, viver uma eternidade sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem decepções, congregados, unidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar nesta noite. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz e que sempre fala aos nossos corações, porque é tua. Obrigado a Deus porque o Senhor nos auxilia nesta noite e nos dá entendimento daquilo que precisamos fazer ou desfazer, daquilo que precisamos melhorar. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados do teu povo, os nossos pecados, como igreja do Senhor. Senhor, nos ajuda a termos um coração mais grato, a uma vida com mais fé, mais intensa, de entrega, de busca, de devoção ao Senhor, a servir os nossos irmãos na tua casa. Deus, não nos deixe esquecer que o maior símbolo que já existiu nessa terra é o seu Filho Jesus Cristo, e agora Ele está assentado à sua destra, mas habita em nós na pessoa do Espírito Santo de Deus. Não nos deixe nos esquecer nunca disso, que o símbolo que precisávamos está junto de nós, vive em nós, para a glória do Senhor. Senhor, extirpa todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda preocupação, toda frustração do nosso meio. Nos faz olhar com os bons olhos para aquilo que o Senhor tem feito em nós, à nossa volta e através de nós. Assim nós oramos, agradecemos, adoramos o teu nome, Senhor. Deus, te peço uma bênção para esta igreja, para todas as congregações, todas as lideranças desta igreja, especialmente a vida do pastor Mário com sua família, que o Senhor esteja abençoando, livrando de todo mal. Assim nós oramos e te damos graças no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão evangelista Johnny, que ele leve o nosso abraço ali à congregação da Serra da Canastra, na cidade de São Roque de Minas, e certamente a palavra trazida foi edificante às nossas vidas. Nós vamos, para finalizar, cantarmos ainda o hino de louvor e adoração ao nosso Deus, o hino de número 246. Eu convido a amada igreja que se coloque em pé para entoarmos este hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Desculpe, 146, irmãos.
rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca sim, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que digno foste escolhido, jamais vaciles, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Oremos, irmãos. Amado Pai Celestial, nós queremos te louvar, ó Pai, por este culto prestado a Ti. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que apesar das nossas imperfeições, ó Pai, quando nós nos curvamos, ó Pai, ante a Tua presença santa, reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor, que somos submissos ao Senhor. E o Senhor, ó Pai, recebe as nossas vidas na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um dos irmãos aqui presentes. Nós te louvamos, ó Pai, pela palavra proferida pelo nosso irmão evangelista Johnny. Ó Deus, que certamente foi edificante para as nossas vidas. E nós, ó Pai, rogamos que a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos guardar, venha nos sustentar, ó Pai, venha estar conosco no decorrer, ó Pai, desta semana, no decorrer, ó Pai, deste ano, enfim, ó Pai, que a presença do Senhor seja uma constante na vida do Teu povo. Desde já, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Temos os avisos ali, terça-feira, reunião de oração, quinta-feira, estudo bíblico, sábado, a programação da Mocidade na Lagoa da Prata, domingo, escola dominical às 9h, culto solene às 19 horas. Então, que Deus abençoe, irmãos. Oi?
Ah, tá. Temos a reunião também da UPH nesta quarta-feira, às 19h30, aqui no templo. Que Deus abençoe, irmãos.